Falando agora, rapaziada, sobre vencedores e perdedores, ontem, né, eu já fiz o vencedores e perdedores da primeira rodada, só que após a segunda rodada, eu acho que é válido refazer, né, os vencedores e perdedores, considerando as escolhas feitas no segundo round. Alguns vencedores e alguns perdedores vão se manter, né, mas teremos algumas mudanças, teremos algumas adições nas duas colunas. Então, vamos lá para os vencedores e perdedores para o draft após as duas rodadas. Para mim, Dallas segue sendo um grande vencedor. Ah, Luiz, mas não pegou ninguém no segundo round. Sim, mas pegou o Cooper Flag na primeira pick. Melhor prospecto da classe. Cara absurdo, um dos melhores da década. Um prospecto perfeito, sem problema, sem defeitos no jogo. Puta defensor, ofensivamente muito completo. Então, Dallas segue sendo um vencedor pelo Cooper Flag. San Antonio segue sendo um puta vencedor por ter pego Dylan Harper e Carter Bryant. Então, Dallas e Spurs seguem muito vencedores. Miami segue vencedor por ter pego o Yakuchones na 20. Pra mim, segue sendo o maior steal da classe. Apesar de que Rashir Fleming na 31 e Rino na 42 também foram grandes steals. Mas pra mim, o Yakuchones segue sendo o grande steal do draft. Então, o Heat se mantém como vencedor. Oklahoma mantém o Thunder como um dos grandes vencedores. Pegou o Thomas Sorber, que chega para ser o futuro substituto do Hartenstein. E pegou o Brooks, né? Que, beleza, é uma aposta, é um cara que não é para agora, talvez não seja nem para a próxima temporada. Mas é um cara defensivo, mais um defensor, nunca é demais, tá bom? New Orleans mantenho como vencedor também. Derek Queen, Jeremiah Fears e Micah Peavy no segundo round. Foram 3 boas escolhas. O que me pega no Pelicans foi a troca que eles fizeram para subir para 13. Acho que eles abriram mão de muita coisa por um Derek Queen, que ofensivamente é muito bom, mas defensivamente tem várias questões. Mas eu acho que pelos valores que pegou, eu mantenho o Pelicans como vencedor. Charlotte Hornets, pra mim, é um dos grandes vencedores do draft. Pra mim, fez um draft excelente. Excelente. Ah, mas não pegou o Ace Bailey. Eu entendo perfeitamente o Charlotte não ter pego o Ace Bailey. Perfeitamente. Consigo compreender. E eu vou te falar, dá até pra colocar o Jazz como vencedor. Ontem eu não coloquei o Jazz como vencedor. Mas eu vou colocar aqui, porque apesar das questões que eu tenho com o Ace Bailey, pegar um prospecto com projeção top 3 na 5 não deixa de ter sido uma boa escolha. E o Walter Clayton, que também foi pra lá, também é uma boa escolha, tá? Então, o Jazz eu vou colocar como vencedor também. Mas o Charlotte, pra mim, foi mais vencedor do que o Jazz, porque sair do draft com Conk Nippel, com McNeely saindo na 29, um cara que tinha projeção top 15, top 16, Kalkbrenner e o Sion James no segundo round, cara, pra mim é muito valor nos 2 dias. São 4 caras que eu vejo podendo contribuir já nessa temporada. Especialmente Knippel, McNeely e o Kalkbrenner. E ainda, na troca do Mark Williams, o Charlotte pegou mais picks futuras, né, cara? Então, acho que Charlotte fez um draft excelente. Excelente pra mim. Tá entre os melhores drafts que a gente teve aí, juntando os 2 dias, tá? Então, Charlotte fica aqui nos vencedores. E o Phoenix, pra mim, olhando pros 2 dias, foi o time que melhor draftou. Cara, Maluat na 10, Fleming na 31 e Kobe Bria na 41. E ainda trocou pelo Mark Williams. Cara, Phoenix foi excelente no draft. Excelente. Pra mim fez um trabalho excepcional. E pra mim, Phoenix e Charlotte, juntando os 2 dias, foram os times que melhor draftaram. Tá? Juntando os 2 dias. Foram os melhores. Pô, excelente, mano. Excelente. Gostei muito, mano. Phoenix realmente... Eu não esperava um Phoenix fazendo um trabalho tão bom como fez, velho. Sinceramente. E fez um trabalho excelente. O Gaivone, né? É Gaivone o novo GM de Phoenix. Ele já começou muito bem os seus trabalhos, viu?
Deixa eu ver. New GM. Qual que é o nome dele? Brian Gregory. Gaivone, né? Brian Gregory. Começou muito bem seus trabalhos, cara. Gostei bastante do que ele fez no draft. Foi muito bem. Então, Phoenix e Charlotte, pra mim, foram os que melhor draftaram nos 2 dias. E aí tem alguns outros que valem destaque. Washington Wizards, né? Jamir Watkins, Trey Johnson e o Riley. 3 bons valores. Riley e Trey Johnson, muito bons no ataque. Trey Johnson, então, fantástico. E o Jamir Watkins com uma característica mais defensiva. Acho que é um valor muito interessante que eles pegaram no segundo round. O Celtics, cara, pelas picks que tinha, eu acho que o Celtics capitalizou bem. Pô, Hugo Gonzalez na 28, Amari Williams e Max Sugar no segundo round. Achei 3 escolhas boas, 3 bons valores. Né? Um especialista para 3 pontos, um Amari Williams que é um bom passador ali na 5. E o Hugo Gonzalez, que é um projeto interessante. Um motor muito bom, muito aguerrido, muito físico, mas que tem pontos a melhorar. Mas pelas escolhas que Boston tinha, achei super bom assim o que eles pegaram. E eu acho que Sacramento merece um destaque também, mano. Sacramento merece um destaque. Pegar o Nick Clifford na 24 e o Maxime Renault na 42, eu acho que foram 2 escolhas bem boas. Renault um baita steal. E o Clifford, ele cumpre um papel que o Kings precisava. Que é um ala que tem um bom tamanho, que entrega uma boa defesa, né? Então, acho que Sacramento também merece entrar aqui nos vencedores. Indo para os perdedores, eu mantenho o Brooklyn como perdedor, ainda mais porque eles não draftaram no segundo round, então as únicas escolhas que Brooklyn fez foram as da primeira rodada mesmo, que foram 5 escolhas que eu questiono. Né? Eu não questiono tanto os jogadores em si, todos para mim são jogadores interessantes. Ben Saraf, Danny Wolf, Drake Powell, o Egor Demi e o Nolan Traoré. São 5 bons jogadores. O que me pega foi a estratégia que o Brooklyn adotou. 3 guards quase que iguais, com as mesmas características, com os mesmos defeitos e que não arremessam. E aí o Danny Wolf e o Drake Powell foram 2 escolhas diferentes. Então eu sigo achando que o Brooklyn não usou bem as suas 5 escolhas, tá? E como não fez nada no segundo round, não corrigiu o que fez no primeiro. Então o Brooklyn se mantém como perdedor. Eu ainda coloco o Portland como um perdedor, né? Ainda acho que usar a 16 para pegar um prospecto que era cotado para sair no segundo round, ainda acho que foi um reach. E então o Hansen Young, para mim, ainda foi uma escolha que o Blazers, para mim, não vou falar que errou, mas pegou muito cedo. Né? Foi reportado que tinha alguns times ali querendo pegar ele, né? Foi falado que o Minnesota queria pegar. Cara, ainda assim acho que foi o reach. Ah, Luiz, mas pô, ele nem vai jogar nessa temporada, ele vai ficar uma temporada inteira na D-League. Mantém. E isso deixa a escolha ainda mais questionável, porque eles pegaram um cara que nem vai jogar nessa temporada. Sendo que no range ali deles, tinha outros jogadores mais prontos do que o Hansen Young. Que assim, é bom jogador, tá? Ofensivamente, o Hansen Young é muito interessante. Bom passador, muito bom passador, alto QI de basquete. Só que é um cara que, fisicamente, na parte de força, não tá pronto pra aguentar o tranco da NBA. É um cara que não tem um arremesso de fora bem desenvolvido ainda, né? Defensivamente pode ser um alvo. E se o Hansen Young entra amanhã em quadra na NBA, mano, ele vai ser totalmente exposto na defesa. Então, é um cara que eu tenho várias questões. É uma aposta arriscada que Portland fez. Então eu sigo colocando o Portland como um perdedor aqui. Por quê? Não pelo Hansen Young em si, mas por ter pego ele tão cedo, mano. Por ter pego ele muito cedo. E qualquer time que numa pick 16 pegasse um jogador que é cotado pra ser 40,
eu colocaria como perdedor. Não é algo contra o Blazers, não é algo contra o Hansen Young. Não, qualquer time. Se é o Thunder com a 14 pegando um cara que é cotado pra ser meio de segundo round, eu vou colocar como perdedor. Se é o Lakers, se é o Warriors, a mesma coisa. Né? O que coloca o Blazers como perdedor é o custo de posição. Entendeu? Era uma pick 16 que poderia ter sido mais bem utilizada com um prospecto com uma cotação melhor. Ah, Luiz, e se o Hansen Young der certo, você vai calar a boca. Tomara! Tomara que o Hansen Young vire um monstro. Mas aqui eu tenho que me basear no que eu tô vendo do cara hoje. E olhando pro Hansen Young hoje, eu acho que ele não valia uma 16. Minha opinião, fica à vontade para discordar. Então, Brooklyn e Portland eu mantenho como perdedores. O Memphis, que eu coloquei como perdedor ontem, eu tiro. Acho que o Memphis não... Acho que dá para tirar o Memphis como perdedor. Porque o que me fez colocar Memphis como perdedor na primeira rodada foi a troca que eles fizeram para subir para 11. A troca eu achei um overpay muito alto. Né? Deram 2 escolhas de primeira rodada para pegar a 11 que virou o Cedric Curry, que era um cara que poderia sobrar na própria 16. Então, a troca foi o que colocou o Memphis como perdedor. O jogador em si, eu acho um jogador com um encaixe bom. E aí, quando você coloca o Small aí saindo no segundo round, eu acho que dá uma melhorada no draft de Memphis. Então, eu tiro o Memphis de perdedor. Não coloco como vencedor, mas eu tiro como perdedor. E aí, um time que eu coloco no lugar de Memphis como perdedor, pra encerrar aqui a brincadeira, é o Minnesota. Porque, assim, no primeiro round, eles pegaram o Beringuet, sendo que tinha o Yakuchones à disposição. Então, pra mim, foi um erro ali. Desperdiçou a chance de pegar um prospecto top 10 na 16. Não, na 17, né? Na 17. E, cara, o Rocco, que eles pegaram no segundo round, depois de trocar a 31 pra Phoenix, é um cara que tá zero preparado pra jogar na NBA. Zero preparado. E eles perderam a chance de pegar o Rasheed Fleming na 31. Então eu acho que Minnesota sai como perdedor porque não aproveitou bem as escolhas que teve. E pegou 2 jogadores da mesma posição. Poderia ter variado mais, poderia ter pego um PG na primeira rodada, como era o caso do Yakuchones. Não pegou. Então, pra mim, Minnesota não usou bem as suas escolhas e sai como perdedor. E um vencedor que eu acabei esquecendo de falar é Duke, né? A Universidade de Duke é uma grande vencedora do draft porque teve 5 jogadores saindo nos 2 dias, né? Cooper Flagg, Knipel, Maluat, Proctor e Sion James. Os 5 foram draftados. Né? Se não me engano, esse era o quinteto titular de Duke, inclusive, né? Então, Duke sai como vencedora porque, né? O selo Duke de qualidade ganha ainda mais confiança depois, né, de ter tido 5 caras selecionados aí no draft, tá bom? Então, esses são os vencedores e perdedores do draft da NBA, agora considerando também o segundo dia, tá bom?